Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Capitão Saru e o pintor italiano Giotto. O que será que o nosso Kelpin favorito tem a ver com um artista medieval? Tá no ar o Apenas um Trekker. Lembrando a todas e todos que o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social está à venda nos links na descrição desse vídeo, clica lá. Muito bem pessoal, estamos aqui para falar sobre o nosso Kelpin favorito, o Capitão Saru, e o pintor italiano Giotto di Bondone. O que será que esses dois têm a ver? No episódio Morrer Tentando, da terceira temporada de Star Trek Discovery, o Capitão Saru, ele em pleno século 32 menciona esse pintor medieval, né, que viveu entre os séculos 13 e 14 na Itália, portanto no período conhecido como Baixa Idade Média. E qual o contexto em que o Saru menciona esse pintor? O almirante Vance está demonstrando ali uma postura um pouco cautelosa, conservadora em relação às viagens exploratórias, e o Saru, desejoso de realizar rapidamente novas viagens, novas missões de exploração, né, que são aí a característica, a vocação da USS Discovery. Ele defende o seu ponto de vista mencionando um fato muito importante da trajetória desse pintor. O Giotto, ele foi um precursor da Renascença. Ele conseguiu revolucionar a pintura, né, a partir da introdução da perspectiva. Até então, as pinturas europeias, a arte do Ocidente, né, no século 13, 14, é uma arte de origem bizantina, né, caracterizada pela pintura de ícones religiosos, e é uma arte bidimensional, né. O Giotto, ao introduzir a perspectiva, ele vai revolucionar completamente, né, a arte ocidental e vai abrir aí um novo caminho, vai pavimentar o caminho para o Renascimento. Mas o que eu quero deixar claro aqui, nesse ponto, é que tanto o Saru quanto o Giotto, eles são questionadores e eles são promotores de rupturas, né? E daí vem a grande admiração que o Saru tem pelo Giotto, a ponto de utilizar ele como um exemplo, né, inspirador para a sua própria vida e para as suas ações. A importância do Giotto é a seguinte: toda a arte que nós conhecemos hoje em dia, todos os quadros, a história aí da pintura europeia pós-Giotto, né, quadros com perspectiva, com profundidade, nós devemos isso a ele. Não é pouca coisa. E além disso, o Giotto ele dava vida aos personagens, os quais ele representava nas suas pinturas, nos seus afrescos, né? Embora ele tenha continuado a tradição da pintura cristã europeia, né, pintando motivos religiosos, cenas bíblicas, né, ele vai fazer isso com figuras que parecem gente de verdade. Ou seja, até mesmo quando ele pinta os santos, né, aquelas figuras mitológicas da Idade Média, ele vai fazer pessoas com semblantes, né, de pessoas reais mesmo. É dessa forma que o Giotto representa uma importante inflexão na história da arte ocidental. Ele é o artista que sinaliza o fim de uma era, né, a Idade das Trevas, né, das pragas, da intolerância, do obscurantismo, e sinaliza a chegada de uma nova era, né, do Renascimento e do Iluminismo, das luzes. E a questão é que no século 32, no contexto desse episódio que a gente está trabalhando, a questão é colocada dessa forma, né? Existe aí uma decadência da federação, e agora se busca, né, iniciar uma nova era, né, de ouro das viagens espaciais, das missões exploratórias e dos sentidos pelos quais a federação existe, que é buscar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente onde ninguém jamais esteve. E aí nós vamos perceber que o Saru possui muitas coisas em comum com o pintor Giotto. A primeira delas é a seguinte: assim como o Giotto, o Saru ele levava uma vida simples no campo, né? Uma vida rural, pré-determinada, na qual ele passaria pelo Vaharai e depois seria colhido pelos baús. Isso realmente remete, né, à questão medieval, onde as pessoas viviam esperando, né, morrer, terem sido pessoas que não pecaram e assim encontrarem os céus. O Giotto, por sua vez, ele era apenas um simples menino que cuidava de ovelhas, que gostava de desenhar e sonhava com um mundo diferente. E aí quando ele é descoberto pelo Cimabue, que foi o último grande pintor europeu de tradição bizantina, ele é superado, né, pelo Giotto, ele vai percorrer uma nova trilha na sua vida. Ou seja, foi o talento e a curiosidade que alteraram
tanto a vida do Giotto quanto do Saru. Saru era curioso, inquieto, ele olhava para o céu, ele olhava ao seu redor e ele questionava aquele mundinho no qual ele vivia. Ou seja, foi a sua curiosidade que o levou a descobrir a maneira de enviar um sinal para o espaço, e esse sinal acabou sendo respondido pela Frota Estelar. Isso teve como consequência o fato de que ele foi o primeiro Kelpin a entrar para a Frota Estelar. E aí, mais uma vez, uma aproximação com o Giotto, né? Ao entrar na frota, o Kelpin está alterando, né, a história do seu povo, fechando uma etapa histórica e iniciando outra. E o Giotto, ao criar perspectiva na pintura, né, ele está antecipando, né, o futuro. Ele está mostrando que a Idade das Trevas está acabando e uma nova era está iniciando. E assim como a pintura de hoje, que a gente conhece, os quadros com profundidade, são todos originados nessa transformação, nessa revolução que o Giotto fez nas artes, né? Caminhar no século 32 faz parte da federação, realizando, né, um sonho, né, esse sonho de conhecimento, de ampliar os horizontes que o Kelpin Saru desejava para si e para o seu povo. Em comum ainda os dois têm, né, claramente essa fascinação pelo desconhecido, pelos céus, pelas estrelas, né? Durante a vida do Giotto, esse exemplo é interessante, houve a passagem do cometa Halley. E o cometa Halley, que ele observou nos céus da Itália, serviu como inspiração para ele pintar a estrela de Belém no quadro Adoração dos Magos. E tem uma outra questão interessante que une os dois, né? O Saru era desencorajado pelo seu pai nessa sua busca pelo conhecimento. Isso significa que o Saru, me desculpem o clichê, ele estava à frente do seu tempo, né? E por isso mesmo ele não era compreendido pelo seu pai. A mesma coisa com o Giotto. Existem poucos registros da vida do pintor e da sua obra, mas eu acho que a gente pode afirmar com algum grau aí de segurança que ele deve ter sido desencorajado por muitas pessoas e até mesmo ridicularizado pela nova forma de pintura que ele criou, que era diferente das pinturas que as pessoas estavam habituadas. Mas isso não impediu que o Giotto acabasse sendo aclamado durante a sua própria vida, algo bastante raro, né, na história da pintura, na história dos pintores, né, que foi aclamado pelo Dante Alighieri em pessoa. O Saru também é reconhecido, né, depois daquele início, sendo uma pessoa considerada meio estranha, porque sonhava com os céus, ele é reconhecido entre os seus pares como alguém notável, alguém fora do comum. O fato dele ter vindo de um povo primitivo, né, que não conhecia as viagens espaciais, não conhecia a velocidade de dobra e todas as tecnologias da Federação, né, é a prova cabal disso. E quando a gente pensa em todas essas questões que eu estou falando aqui, a gente percebe claramente que existem pontos de contato das trajetórias do Giotto e do Saru. E é justamente por isso que o Kelpin, nosso Kelpin favorito, admira tanto esse pintor e acaba usando ele como um exemplo, né? Tirando aí um aprendizado de uma lição que vem do Giotto, que é de que novas perspectivas sempre serão importantes para o avanço da história. E são justamente essas novas perspectivas que o Saru quer colocar para o Almirante Vence, para a Federação do século 32, para a Frota Estelar do século 32, para que se possam ampliar os horizontes e para que a Federação e a Frota voltem a ser o que eram em seu momento de maior expansão no seu auge. Então é isso, né? O Saru, ele, no meio dessa nova idade das trevas do futuro, ele resgata essa figura do Giotto, que foi um artista que teve a capacidade de lançar novos olhares sobre o mundo, sobre a arte, sobre a estética, apresentou uma nova visão de mundo, né? E assim ele abriu literalmente novas perspectivas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as novas notificações. Curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça que o meu livro, Star Trek Utopia e Crítica Social, está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!